A queda de braços entre vereadores de oposição e o prefeito de Cascavel, Tiago Ribeiro, levou a Câmara Municipal a adiar mais uma vez a votação de um pedido de suplementação orçamentária. Os vereadores cobram maior transparência e querem que a Prefeitura detalhe qual destino será dado aos recursos do orçamento. Sem diálogo com o Legislativo, o prefeito Tiago perdeu o apoio da maioria dos vereadores e trava briga para eleger o novo comando da mesa diretora da Câmara. A sessão que votaria na noite dessa quarta-feira o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo foi adiada em meio a tumultos, gritos de servidores e de simpatizantes mobilizados pelo grupo do prefeito Tiago para pressionar os vereadores a votarem a proposta. Os trabalhos no plenário da Câmara foram interrompidos em meio à queda na rede elétrica e ao corte da transmissão das atividades no plenário pelas redes sociais da Câmara. O tumulto exigiu a presença de policiais militares. O prefeito Tiago Ribeiro alega que sem os recursos da suplementação orçamentária, muitos serviços prestados pelo município continuam suspensos. O caos administrativo e o conflito político entre vereadores de oposição e o prefeito de Cascavel, Tiago Ribeiro, ganham destaque nesta quarta-feira aqui no Jornal Alerta Geral, com a participação daqui a pouco do repórter Edinardo Lemos, da FM Agora 107.5, e também os comentários dos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Tensão política no município de Cascavel após os vereadores se recusarem a votar um projeto de lei que abre uma suplementação de crédito no orçamento de 2022. Os vereadores querem que o prefeito Tiago Ribeiro apresente dados sobre o destino do dinheiro, desse dinheiro do orçamento. O repórter Edinardo Lemos, da FM Agora 107.5, traz mais detalhes sobre esse clima de tensão que levou os vereadores a saírem do prédio da Câmara Municipal na noite dessa terça-feira, escoltados pela Polícia Militar, diante dos manifestantes que os atacavam e os xingavam na cobrança para aprovação da suplementação orçamentária. Edinardo Lemos. O município de Cascavel vive dias tensos desde a última semana. O Legislativo e Executivo vivem uma queda de braços sobre dois temas. O primeiro mais ligado ao Executivo, onde o prefeito Tiago Ribeiro enviou um projeto de suplementação de crédito para financiar ações do município em diversas áreas. No entanto, 5 dos 10 vereadores que compõem a oposição resistem a votar esse projeto, a não ser que venha dizendo detalhadamente para onde vai cada centavo. Ontem, terça-feira, o clima esquentou. Servidores públicos foram ao Legislativo pressionar os vereadores a aprovarem o projeto de suplementação, o que não aconteceu. A sessão foi bem atípica. Primeiro, problemas de energia no prédio do Legislativo na hora da sessão. Live da sessão que ora estava ao vivo, ora caía a transmissão. E a pressão popular com gritos e palavras de ordem. Resumindo, nada de aprovação do projeto. Vereadores de oposição precisou serem escoltados, pois lá fora tinha centenas de pessoas revoltadas com os vereadores. Ficou marcada uma nova sessão para a próxima quinta-feira às 17 horas para tratar deste assunto, onde hoje o município está prejudicado com a maioria dos serviços de saúde, educação, social e outros paralisados. Segundo o prefeito Tiago Ribeiro, por conta da não aprovação dessa suplementação. O segundo assunto seria a eleição da mesa diretora, que nem entrou em pauta por conta do primeiro projeto ter tomado toda a atenção. Com informações direto da Agora FM de Cascavel, Edinardo Lemos para o Jornal Alerta Geral. O chamado caos administrativo no município de Cascavel, jornalista Beto Almeida, se repete também em outras cidades onde nós tivemos esses conflitos entre Câmara Municipal e Prefeitura, principalmente nesse aspecto da aprovação do pedido de suplementação de crédito ao orçamento de 2022. Parece-me que na falta de planejamento, os gestores
servidores municipais estão deixando para a última hora, para o apagar das luzes do atual ano, do ano de 2022, a aprovação de crédito suplementar. Tivemos essas dificuldades no município de Aquiraz, agora a situação, com essa tensão política narrada pelo Ednardo Lemos, se repete no município de Cascavel, onde a população paga um preço alto pelos conflitos entre legislativo e executivo. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, essa situação, na realidade, ocorre o que você acaba de dizer. Quem paga essa conta, quem tem o preço aí a pagar, é a população. No caso de Cascavel especificamente, a gente viu claramente aí os servidores municipais fazendo protestos na Câmara, inclusive impedindo a saída de vereadores, porque eles são diretamente atingidos por esta falta de verba, porque isso inclui pagamento de salário. É óbvio, imagina você chegar ao final de um ano e não ter a certeza de pagamento de salário porque está faltando verba e precisa de aprovar a autorização de um decreto suplementar, de uma lei suplementar para garantir exatamente o uso dessa verba no pagamento de salários e também, Luciano, para serviços essenciais no município. Aí eu faço uma pergunta. Primeiro eu quero fazer a pergunta, Beto. Aí não é o retrato da falta de planejamento, porque somente no mês de dezembro, a poucos dias de encerrar o ano fiscal, o ano legislativo, a poucos dias da virada do ano, nós temos a necessidade de aprovação crédito suplementar. Se a prefeitura, isso vale para qualquer município, tem uma estimativa de despesas para o ano, por que não pedir esse crédito suplementar ao longo do ano, ao invés de deixar para a última hora, gerando esses transtornos à população e também essa mobilização dos servidores municipais? Pronto, Luciano, a sua pergunta, ao seu questionamento é exatamente a pergunta que eu faço e deixo aqui, não apenas para a reflexão dos nossos ouvintes, mas de quem acompanha e vivencia essa situação diretamente em Cascavel. Faltou o quê? Não é apenas transparência, está faltando planejamento, está faltando o uso de uma gestão planejada, porque não venha me dizer que essas despesas apareceram de última hora, não. Quem planeja sabe exatamente o que tem para gastar, o que é preciso de investir durante o ano todo. Aliás, o orçamento existe para isso. É óbvio que se alguma coisa acontece nesse intercurso, é outra história, mas o planejamento existe para evitar que situações como essa sejam tomadas, como se diz, ali, a toque de caixa, exigindo que os vereadores, que os legisladores, vamos dizer assim, tenham que tomar essas decisões sem que haja uma verdadeira discussão, um aprofundamento do debate, de como é que esse dinheiro vai ser utilizado. A gente sabe que tem jogo de pressão dos dois lados. Aqui não tem nenhuma criança, não. Há sim um jogo. A gente acabou de ver aí que a Câmara passa por um momento agora de renovação, inclusive, da sua diretoria para o próximo biênio. Mas o prefeito é o gestor, ele é o político, ele é quem dá o tom, ele é quem sabe exatamente como conduzir as necessidades do município. E me parece que ao prefeito faltou, e aos seus auxiliares, esta previsão, esse modo de trabalhar uma gestão de forma planejada. E está sofrendo as consequências disso. E talvez tenha faltado também, Beto, habilidade política para administrar, para dialogar. Se os vereadores estão argumentando que falta transparência e cobram detalhes sobre o destino dessas verbas suplementares ao orçamento, o que custa a administração municipal, seja o secretário de Finanças, seja o prefeito Tiago Ribeiro, apresentar em praça pública e a própria Câmara Municipal dizer o seguinte: olha, são 2 milhões de reais em verbas suplementares, eu estou falando aqui esse valor, né, de forma aleatória, né? Não estou detalhando, não tenho a informação sobre o valor real da suplementação orçamentária, mas o que eu quero dizer é que é tão fácil apresentar essa prestação de contas, dizer à população como o dinheiro vai ser gasto e aí mostrar para os vereadores: vereadores, nós estamos destinando esse dinheiro para bancar a conta na área da saúde, da educação e assim por diante. Talvez facilitasse, nesse caminho de diálogo, a aprovação do projeto de lei de suplementação orçamentária. Esse clima de tensão, ou essa suposta falta de habilidade do prefeito de Cascavel, pode-se colocar que ela já não é também uma coisa tão recente. Ou melhor, há uma insatisfação que extrapola essa relação do Poder Executivo com o Legislativo. Lá mesmo, os barraqueiros ali da área da Caponga e Águas Belas estão insatisfeitos com uma decisão da Prefeitura, Luciano, em barrar
o tráfego, a ida de ônibus e de pessoas que vão nos domingos, nos fins de semana, estão sendo barrados na utilização dessas duas praias especificamente. Os barraqueiros, naturalmente, que estão ganhando o seu ganha-pão, como se diz, que trabalham no dia a dia nessas duas praias, reclamam que isso tem atingido em muita atividade deles. Eu estou trazendo essa questão... Estou trazendo essa questão porque isso mostra claramente que extrapola apenas a relação política do Poder Executivo de Cascavel com a Câmara Municipal. Ela vai além. Ou seja, há um clima de insatisfação que leva exatamente a um pouco dessa falta de habilidade do prefeito a outros setores, a outros segmentos dentro do próprio município. E limitar nesse momento o acesso dessas pessoas por meio de ônibus a essas duas praias que você fala agora nesse momento, jornalista Beto Almeida, acaba por prejudicar os donos de barracas que não estavam preparados para essa medida, considerada até certo ponto antipática e ao mesmo tempo prejudicial no faturamento, em uma fase que os donos de barracas, quem tem negócios na área de praia, mais esperam, que é essa reta final de ano, período de férias, período com presença de turistas aqui no Ceará, e você adotar esse tipo de medida, talvez seja aí retrato também da inabilidade, da inabilidade política no município de Cascavel. É preciso bom senso, repito, a população não merece estar pagando pelos transtornos do que você pode considerar como desorganização e falta de planejamento administrativo. E aí, Luciano, é o seguinte, a gente precisa acompanhar com atenção isso, porque na realidade eu até vi uma declaração do prefeito de Cascavel dizendo o seguinte, do Tiago, que a população ia, se não for aprovado essa matéria, a população ia pagar por isso. Na realidade, a população já está pagando, prefeito. Ela já está pagando. E já está pagando justamente pela falta de planejamento ao longo de 2022. Eu vi pessoas reclamando de serviços nos postos de saúde, nos atendimentos que já estão limitados, que já não estão ocorrendo. Então, não é algo que vai ainda ser prejudicado, ela já está sendo prejudicada. E isso precisa ser resolvido o quanto antes.